No dia que eu aprendi um pouquinho sobre espiritualidade e o tamanho do impacto que a espiritualidade exerce na nossa vida material, na nossa realidade física palpável, eu pensei, caramba, eu preciso falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou escritor JP e antigamente eu costumava escrever muito ficção. Eu indico muito que você comece a ler através da ficção, porque é uma leitura mais agradável, porque não vai pesar na sua cabeça, você não vai ficar pilhado, porque são historinhas, certo? Só que depois de certo tempo, pelo menos aconteceu comigo, de tanto ler ficção, eu comecei a aprender coisas que a ficção nos ensina, às vezes consciente do autor, às vezes inconscientemente o autor está fazendo aquilo. Fato é que todo livro tenta nos ensinar alguma coisa. Se o escritor está consciente disso ou não, o problema é dele. Fato é que tá lá, você aprende se quiser. E eu escolhi aprender, e a partir do momento que eu comecei a aprender, e na verdade eu só percebi que eu estava aprendendo quando eu comecei a ler livros que diretamente nos ensinam alguma coisa, que são os de desenvolvimento pessoal e autoajuda. Aí eu comecei a entender tudo que os livros me ensinaram. E uma das coisas que eu aprendi com os livros de autoajuda e desenvolvimento pessoal, do âmbito da espiritualidade, é que toda essa realidade, ela tem uma base fundamental, que sem ela nada funciona. E essa base é a espiritualidade. O hermetismo fala disso, se você parar para analisar. A Cabala fala disso, se você parar para analisar. Basicamente, todas as coisas que eu fui aprendendo de desenvolvimento pessoal e autoajuda tinham um fundo espiritual, por mais que o autor não tivesse focado naquilo. E por isso eu gravo os vídeos, e minha esposa se incomoda até que bastante quando eu falo que a espiritualidade está em tudo, e tudo pode ser explicado através da espiritualidade. Beleza, você não precisa acreditar, eu não estou pregando uma lei para você seguir, eu quero que você procure por você mesmo. Por isso eu sugiro do fundo do meu coração, se você aceitar um conselho de um bom amigo, o conselho é leia. Leia e busque a resposta por você mesmo. Não aceite o ponto de vista das outras pessoas, porque muitas das vezes o ponto de vista do outro é enviesado com a visão de mundo que ele tem. Por exemplo, é um cara escasso, extremamente escasso, ele acha que o dinheiro é a fonte de todo mal. Adivinha só como o ensinamento dele vai vir? Cheio dessa escassez. Se a cabeça dele for travada em questão de vaidade, por exemplo, tudo é vaidade, então a maioria dos ensinamentos que ele te passar vai ter esse viés do anti-vaidade, sabe? Qualquer coisa, você vai cuidar da sua aparência, é vaidade, não faça. Então busque por você mesmo. Esse vídeo de hoje é para falar justamente sobre... Calma aí, eu vou lembrar. Lembrei, comecei falando sobre espiritualidade, sobre isso esse vídeo, mostrar pra você que o que você aprende, você consegue aplicar na sua vida, quando você começa a enxergar os mecanismos por trás das coisas que nos acontecem. Eu ficava muito pilhado com ideias do tipo, nossa, resfriado tem alguma coisa a ver, dor de cabeça tem alguma coisa a ver, dor nas costas tem alguma coisa a ver. E cara, tem. O mais doido é que se você juntar, e a nossa mente faz isso, quando a gente coleta várias informações, o nosso cérebro tenta procurar padrões semelhantes entre as informações que a gente absorve. E quando o seu cérebro chegar nesse entendimento, você vai falar, caraca, tá tudo interligado. E tá. Só que eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você busque por você mesmo. O que esse canal pretende fazer é compartilhar as coisas que eu entendi. Só que eu não quero de forma alguma que você aceite isso como verdade absoluta. Eu não sou perfeito, eu não sou o Deus encarnado aqui falando com vocês. Se bem que eu acredito que sim, todos, cada um é Deus,
parcelazinha sim de Deus encarnado, experimentando a vida terrena. No entanto, eu não sou o dono da verdade. Eu inclusive estou produzindo um livro falando justamente sobre os paladinos da verdade, que foi uma coisa que, quando me acusaram de estar sendo um paladino da verdade, me incomodou imensamente. Só que eu parei para analisar e de fato eu estava sendo um paladino da verdade, eu estava me colocando como dono da verdade. Só que tem algumas coisas que a gente enxerga e quer compartilhar com o outro, porque a gente ama muito o outro e quer que ele enxergue a vida de forma mais fácil e mais leve, e nem todo mundo está pronto para enxergar a vida dessa forma. Algumas pessoas elas vão ter que continuar dando murro em ponta de faca, algumas pessoas vão ter que continuar batendo a cabeça contra a parede, porque elas não querem aprender. Não é questão de querer, elas não aceitam aprender através do amor. Algumas pessoas só aprendem através da dor, e por isso eu escrevo e por isso eu gravo esses vídeos, porque da forma como eu estou compartilhando é uma forma menos sofrida de você aprender alguma coisa de espiritualidade e de alguns padrões e de algumas coisas na vida. E eu ia falar um pouco sobre o ensinar aquilo que você aprendeu, porque isso reforça e te leva além, reforça o aprendizado e te leva além. Você muitas vezes fica só olhando para o conhecimento que você adquiriu e você para de olhar para a fonte de toda a sabedoria que habita dentro de você. Eu estou apontando para o coração, mas enfim, eu não sei onde fica exatamente essa fonte, mas eu acredito que o seu corpo todo está interligado com o Criador. E se você começa a raspar a camada que bloqueia essa sabedoria, por exemplo, você adquiriu um conhecimentozinho e você começa a descascar ali aquela parede, você começa a olhar por aquele buraquinho e você começa a ver que aquele conhecimento causou uma rachadura nesse muro que oculta a verdade de você, e você começa a enxergar a verdade através daquele conhecimento. E conforme você vai... O vídeo acabou interrompendo, mas eu vou prosseguir de onde eu lembro que eu parei. Enfim, conforme você vai enxergando a verdade através daquela rachadura que o conhecimento abriu na parede da ignorância, você começa a enxergar a verdade e você fala: caramba, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Então você sente o desejo no seu coração de ensinar, e você começa a ensinar as pessoas. Só que nem todo mundo quer ensinar, por isso eu escrevi o livro A Dor que Quero Curar nos Outros, porque se você se sente preso a salvar alguém, muitas das vezes você está querendo carregar os problemas dessas pessoas e não vale a pena, não é o seu trabalho, e isso só te adoece. Só que o ensinar é a coisa mais bonita que você vai fazer na sua vida, porque você pode chegar numa pessoa que está precisando urgentemente daquele ensinamento que você está transmitindo, e você chegando, isso pode te trazer muitos frutos. Às vezes financeiro, às vezes sim, só que não olha para isso. Eu aprendi isso que eu estou transmitindo nesse vídeo, eu aprendi através de uma mentoria de um coach aí muito famoso, e me custou alguns anos de nome sujo, porque eu não paguei esse coach. E recentemente, eu não lembro se eu paguei, mas eu acho que eu paguei sim. Eles ligaram para mim negociando e tal. Enfim, eu tive que gastar financeiramente para ter esse aprendizado, que ele levou um ano inteiro, 52 semanas para ensinar, basicamente, que é aquilo que você aprendeu de graça, você transmite de graça, e você cobra daqueles que quer se aprofundar. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Se um dia alguém sentir vontade de se aprofundar mais no que eu tenho para transmitir, o canal ainda está aberto, eu não vou cobrar por isso. Eu farei de todo o meu coração, de toda a minha vontade. Lógico, meu tempo não é tão livre assim, eu tenho muitos afazeres ao longo do dia. No entanto, se você quiser aprender mais comigo, entre em contato, deixa no comentário aqui que eu vou falar com você, e a gente prossegue da forma que for melhor para todos. Que eu quero transmitir o que eu já aprendi.
A espiritualidade, era esse o foco do vídeo, agora eu lembrei. A espiritualidade, quando eu entendi o poder que ela tem, eu comecei a ensinar nos meus livros, e conforme você vai ensinando, você vai abrindo aquela rachadura da ignorância e você vai entendendo cada vez mais e mais profundamente ainda, e você talvez chegue na fonte de toda a sabedoria, então você vai entender todas as coisas e o mundo vai ficar mais brilhante e as coisas mais simples. E enquanto você manter os olhos bem abertos para essa verdade, a vida fica mais fácil. Eu acabei falando muito mais do que eu esperava falar nesse vídeo. Lógico, tem muito mais coisa para falar, só que eu vou continuar nesse padrão de 10 minutos. Eu passei um pouquinho, foi 7 no outro, 3 agora. Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu, obrigado pela sua paciência, obrigado por estarem aqui. E se não for pedir muito, deixa o like, que isso ajuda o canal a chegar para mais pessoas. Se inscreve, porque novos vídeos estão a caminho e talvez um vai transformar a sua vida. Se esse não transformou, um próximo talvez transforme. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.